Fala galera do Foot Talents, eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência conhecendo a sede do Bayern de Munique. Meu nome é Renata Martins, eu sou jornalista, atuei por mais de 10 anos com jornalismo esportivo. Hoje estou em outra área, mas aceitei o convite com muito prazer do meu amigo Eric Maravilha para relembrar um pouquinho aí dessa história. Em 2012, eu participava de um projeto da Deutsche Welle para a cobertura da Copa do Mundo e estive lá na Alemanha. A gente começou fazendo cobertura dos clubes alemães. Eu escolhi logo o Bayern de Munique e fui até lá com o meu companheiro de trabalho para conhecer um pouco da estrutura desse clube que já chamava a atenção do mundo inteiro. Estava numa excelente temporada, havia contratado há pouco o técnico Pep Guardiola, a sensação mundial. E assim, o time chegou a ser campeão da Champions League em 2013 e realmente estava numa temporada sensacional, como a gente pôde presenciar novamente, né, neste ano de 2020. Agora chegou a 6ª taça da Champions League, numa campanha sensacional, incontestável, né, invicto o clube foi em todas as partidas aí dessa competição. Então é realmente memorável essa campanha e não é por acaso, isso é bem clichê dizer, né, que não é por acaso que um clube chega a um título como esse. E pelo que eu pude perceber quando estive lá, organização é o que sobra lá no Bayern, né? Desde todas as esferas do clube você consegue perceber isso. E não só isso, né? A gestão é muito eficiente, eles gostam de colocar ex-jogadores na gestão, mas prezam muito pela eficiência, pelo equilíbrio das contas. Isso é algo que chama bastante atenção. Na época eu produzi uma série de reportagens sobre o clube e falei muito das contas, né, que era a menor dívida dos clubes europeus, assim. E uma das dívidas que ainda tinha era com relação ao estádio, a Allianz Arena, que eu pude também conhecer nessa oportunidade. Um estádio lindo, que muda de cores, assim, de altíssimo nível, muito moderno, capacidade para mais de 70 mil torcedores. E eles fizeram um empréstimo em 2005 de 346 milhões de dólares para que fossem pagos em 25 anos, mas eles levaram apenas 9 anos para conseguir aí quitar essa dívida e hoje eles não têm dívida. Até saiu numa reportagem da Forbes falando um pouco aí das receitas do Bayern, né? Um clube avaliado em mais de 3 bilhões de dólares e dívida zero. Isso é bacana de se ver, né? Deveria ser a regra, mas não é. A gente sabe muito bem disso. E eu conversei na época com o diretor de comunicação do clube. Ele se aposentou recentemente, em 2016. Ele ficou por 35 anos gerenciando ali tudo com relação à comunicação do clube. Então ele era um profundo conhecedor mesmo do Bayern. E a gente conversou na época sobre isso, a receita de sucesso do Bayern de Munique. E ele mencionou vários fatores, né? Além dessa organização, da gestão muito eficiente, ele citou a questão da família, né? Que esse é um dos valores do clube, de fazer com que ali se pareça uma família, então um ambiente de muito respeito e de muita doação, né? E isso até foi comprovado depois pela opinião do Dante, né? Eu perguntei para ele na visão dele qual era o segredo de sucesso do Bayern de Munique e ele cita isso, que as pessoas ali sempre dão o seu melhor. Então isso é um outro sinal de eficiência, né? De quem consegue tirar o melhor de cada um e aí acaba tendo bastante sucesso. Então, assim, a gente conversou bastante nessa época. Fiz essa entrevista exclusiva com o Dante, que foi muito bacana, porque um mês depois ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. E nessa época a gente falou sobre o Bayern de Munique, né? O sucesso e tal. O Markus Röhrvik, que é esse diretor de comunicação, ele também citou a questão da categoria de base, que recebe bastante atenção lá do clube. É um dos fatores importantes aí para o sucesso de qualquer equipe, né? E no Bayern não é diferente. Então eles valorizam muito isso, recebem
muitas crianças, jovens, trabalham esses jovens e eles gostam de mandar para outros clubes para que depois, com um pouco mais de experiência, eles retornem e aí façam parte da equipe. Foi uma experiência muito bacana, eu recomendo a todos que tenham a oportunidade de ir até Munique, dê uma passadinha lá no Bayern, é sensacional. A gente conheceu também o museu do clube, né, que fica lá no estádio, na Allianz Arena, que conta toda essa história aí, são 120 anos de história e muita coisa bacana para se conhecer. Então, é isso, eu vim aqui contar um pouquinho dessa minha viagem até a Alemanha, foi muito rica, tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade de conhecer o Bayern de perto, assim, né, e trouxe um pouquinho das fotos aí para vocês verem. Agradeço imensamente o convite do Eric, foi muito bacana recordar tudo isso. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.